Dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, nas últimas aulas, eu resolvi com vocês alguns exemplos de como se obter o campo magnético, dado algumas distribuições de corrente. No caso, os últimos exemplos que eu calculei com vocês, eles utilizavam o princípio da superposição junto com a lei de Biot-Savart. Então a ideia era sempre aquela, igual a gente fez na eletrostática, que olha, qual que é o campo magnético de uma certa distribuição de cargas? E aí você pensa nesse campo magnético como sendo a superposição de campos infinitesimais conhecidos. Certo? Esses campos infinitesimais eles poderiam ser dados pela lei de Biot-Savart, que te fala como é que um pedacinho infinitesimal de fio passando corrente vai gerar um campo magnético, mas também poderia ser feito, como foi o caso do plano infinito passando corrente, que a gente fez uma superposição de vários fios infinitos passando corrente. Enfim, igual a gente fez na eletrostática. Porém, apesar do princípio da superposição, junto com a lei de Biot-Savart, dar conta de resolver todos os problemas da magnetostática, muitos deles as contas ficam razoavelmente longas. E a gente sabe que toda vez que a gente vai resolver algum problema físico, é importante que a gente saiba métodos para poder obter a resposta de uma maneira mais simples. Não faz sentido a gente gastar uma energia, uma queima de fosfato muito grande para resolver um exercício com alguma técnica, sendo que existem outras técnicas que facilitariam enormemente a resolução do nosso problema. E aí, seguindo a mesma linha do que a gente fez na eletrostática, em que eu apresentei primeiro lei de Coulomb e princípio da superposição, mas depois mostrei que a lei de Gauss nos permitia calcular campos elétricos para problemas com alto grau de simetria. O que eu vou fazer aqui nessa aula é exatamente a mesma coisa, mas para o caso da magnetostática. Okay? Como nós vimos, uma das leis da magnetostática é a lei de Ampère, certo? Que é integral de B dl. Okay? Em um caminho fechado qualquer, esse cara daqui vai ser sempre dado por μ0, que é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, que considerando que a gente está no vácuo, nós não estamos em meios materiais, vezes a corrente que passa no interior desse caminho que a gente está fazendo a integração. Da mesma forma que a lei de Gauss na eletrostática poderia ser utilizada, para poder se obter campos eletrostáticos, a gente vai utilizar a lei de Ampère aqui, para que a gente possa calcular campos magnéticos no contexto da magnetostática. E aí vale o mesmo adendo que eu fiz no caso lá da eletrostática. A lei de Ampère, ela serve para calcular campo magnético? Não. A lei de Ampère é uma lei geral obedecida pelo campo magnético. Então ela é como se fosse uma das regras do jogo, quando a gente está levando em conta a magnetostática. Essa relação é extremamente geral e ela não deve ser vista somente como uma expressão que nos permite calcular o campo magnético. Em situações específicas, que vão ser as situações que eu vou discutir com vocês aqui, nós podemos utilizar a lei de Ampère para calcular diretamente o campo magnético. Porém, ela é muito mais geral, de forma que a gente utiliza essa relação para outras coisas que não somente calcular campo magnético, como vai ser o exemplo que eu vou evidenciar para vocês nas próximas aulas, que é calculando as condições de contorno para o caso do campo magnético. Se você está vendo esse curso com o objetivo de ver a ementa de elétron 1, você deve se lembrar que lá na eletrostática a gente utilizou as leis integrais da eletrostática para calcular as condições de contorno. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, e claro, a gente vai utilizar a lei de Ampère. Mas enfim, dado que a lei de Ampère é uma lei que envolve campo magnético e os seus geradores de campos magnéticos, que no caso aqui são as correntes, como é que eu posso tentar utilizar essa expressão para calcular o campo magnético, certo? Ou seja, em quais situações, que tipos de problema que a lei de Ampère pode ser utilizada de fato para que a gente obtenha a solução do campo magnético do nosso problema. Da mesma forma que aconteceu lá na eletrostática, a gente consegue utilizar a lei de Ampère para poder resolver problemas com alto grau de simetria. E aí vem a mesma discussão que nós fizemos no caso da eletrostática, que é o que significa um alto grau de simetria. Porque, afinal de contas, todos os problemas que a gente resolveu ao longo desse curso, seja de magnetostática, seja de eletrostática ou de qualquer contexto intermediário, sempre tem alguma simetria. A gente não tratou de problemas que não tenham nenhuma simetria. Por quê? Porque esse é um curso voltado para o público de graduação. E, obviamente, para começar a ver as coisas, a gente tem que começar, claro, vendo os casos com mais simetria, os casos que são mais simpáticos de serem trabalhados. Então, quando eu escrevo alto grau de simetria, o que significa isso, já que todos os casos que a gente trabalhou têm alguma simetria? Nesse nosso caso, um alto grau de simetria tem exatamente a mesma conotação que tinha lá no caso da eletrostática. Significa que a simetria dele é tal que é possível determinar, somente analisando as simetrias, quais que vão ser as dependências do campo em todos os pontos do espaço e também qual que é a direção que ele aponta. Ou seja, nesse nosso contexto de magnetostática, a gente sempre vai poder utilizar a lei de Ampère para determinar o campo magnético nas situações em que a gente consiga falar, somente analisando as simetrias, que, olha, o nosso campo magnético, ele é um campo que depende de tais e tais coordenadas, certo? Colocar as dependências das coordenadas.
e também aponta em tais direções, certo? Aqui eu estou representando um vetor unitário na direção dessa coordenada rabisco que eu estou inventando. Sempre que for possível, né, obter esse tipo de informação previamente, né, a gente vai utilizar a lei de Ampère, porque fica muito mais fácil de se calcular o campo magnético. E aqui vem um adendo importante. Só é possível calcular com a lei de Ampère campos magnéticos que tenham um alto grau de simetria? Não. A lei de Ampère é uma lei geral. Com ela e com a lei de Gauss do magnetismo, né, integral de B, dA, né, fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada igual a zero, junto com essas duas leis integrais, né, usando essas duas relações, você calcula todos os campos magnéticos, né, dado condições de contorno. O que eu estou querendo dizer aqui é que, para situações em que isso acontece, o cálculo fica trivial utilizando a lei de Ampère. Okay? Isso aqui são leis gerais, a gente pode utilizar, enfim, a gente pode determinar qualquer tipo de campo magnético. A questão é que elas são leis integrais e, de forma geral, não existem técnicas gerais, né, para se determinar campos que obedecem leis integrais. Né, uma coisa é você resolver uma equação diferencial, que em muitos contextos já é difícil, mas é realizável. Agora, uma equação integral não, é muito mais difícil realizar, né, você obter a solução de um campo a partir de uma equação integral. É muito mais complicado, né, de uma forma que, para equações diferenciais, a gente tem diversas técnicas, mas para equações integrais a gente tem muito menos técnicas, porque o problema é muito mais difícil. Mas no caso que é possível obter esse tipo de informação, né, a partir das leis integrais, o problema fica ridiculamente, né, resolvível. Né? E aí o que eu pretendo fazer nessa aula aqui é, ok, né, dado que nós temos um problema com alto grau de simetria, certo? Dado que nós temos um problema que a gente consegue obter este tipo de informação, como é que a gente consegue, a partir dessa informação, calcular com a lei de Ampère o nosso campo magnético, né? Aqui vai ser muito semelhante ao caso da eletrostática com a lei de Gauss, com a diferença que no caso da lei de Gauss, a nossa integral, né, a nossa lei integral era um fluxo. Então a gente tinha que pensar em superfícies no espaço para que a gente pudesse calcular e tudo. Nesse caso aqui é uma integral de caminho, né? É B dl. Então, na verdade, até na minha opinião, fica até bem mais simples, né, de se calcular o campo magnético utilizando a lei de Ampère do que é de calcular o campo eletrostático utilizando a lei de Gauss. Eu imagino que deve ser óbvio para todo mundo que, para utilizar a lei de Ampère para poder calcular o campo magnético, né, dado que a lei de Ampère é uma integral de caminho, né, a gente, obviamente, vai ter que escolher algum caminho para poder fazer essa integração. E eu acho que eu não preciso dizer, né, dado que isso aqui é uma integral, que alguns caminhos fazem com que essa integração seja muito mais difícil do que outros caminhos. Então, né, um passo importante para que a gente consiga, a partir da lei de Ampère, determinar o campo magnético, é não só determinar qual que é a dependência do campo magnético, isso é extremamente importante. Porém, a gente também tem que determinar algum caminho estratégico. Porque para poder realizar, né, para poder utilizar a lei de Ampère, a gente precisa saber, né, tanto informações do campo, para que essa nossa integral fique facilitada, quanto informações do caminho. Ok? E aí vem a questão, né? Dado que eu tenho essa informação do campo, que tipo de caminho eu vou utilizar? Né? E aí, no caso, que é o que eu quero, é exatamente a discussão que eu quero fazer aqui no vídeo com vocês. Bom, dado que a lei de Ampère, né, é uma relação, é uma equação integral, né, se a gente quer determinar o campo magnético através dela, o que a gente esperaria, pelo menos assim, né, qualitativamente, né, dessa expressão? O que a gente gostaria era, de alguma forma, poder escrever a partir dessa expressão que B é igual a alguma coisa qualquer. Essa é a primeira coisa que a gente gostaria de escrever, a partir da expressão geral, isolar o nosso campo magnético. Para que a gente possa fazer esse tipo de coisa, né, e de uma maneira relativamente simples, o que a gente esperaria com relação à lei de Ampère? Primeira coisa que a gente esperaria é que, de alguma forma, a gente pudesse tirar esse B da integração. Porque, aqui o mesmo raciocínio que a gente fez no caso da lei de Gauss, né, lá nas aulas de eletrostática. Porque se a gente conseguisse, de alguma maneira, tirar esse B da integração, eu teria B, uma integral que depende, né, do caminho que a gente escolheu, igual a esse cara daqui. E aí, simplesmente, passava dividindo, né, tudo que não é B para o outro lado, certo? Passava essa integração daqui, realizava essa integração, passava para o outro lado, e acabou. A gente teria o nosso B, né, isolado, e por conta disso determinaríamos o nosso campo magnético. Isso daqui não só seria algo desejável, como também seria necessário para que a gente possa isolar o campo magnético. Porque, olha só, imagina que a gente não pudesse retirar o B da integração. Se a gente não pudesse retirar o B da integração, esse resultado nunca daria B vezes alguma coisa para que a gente pudesse isolar. Porque o que significa a gente poder tirar o B da integração? Significa que ele é constante no caminho de integração, certo? E aí toda vez que você tem alguma integral em que uma parte do integrando é constante, você pode tirar ele da integração. Se você não puder tirar o B da integral, do integrando, significa que esse seu B não é constante no caminho.
Então significa que esse cara daqui não vai retornar B vezes alguma coisa. Ele vai retornar a integração do campo magnético. Porém, percebam que isso é um problema. Por quê? Porque se a gente está utilizando a lei de Ampère para calcular o campo magnético, a gente não sabe qual é o campo magnético. Não dá para a gente calcular a integral do campo magnético, né, a integração de fato do B, né, do B como uma função, se a gente quer determinar. A gente só sabe a dependência, a gente não sabe a expressão. E para calcular uma integral, né, em que esse B não possa sair de dentro, né, da integral, não possa sair do integrando, a gente precisa saber não só a dependência, mas também precisaria saber a forma do B, mas isso a gente quer calcular. Então, para que a gente possa calcular o campo magnético diretamente da lei de Ampère, não é uma coisa somente desejada, mas é necessário que de alguma forma a gente consiga retirar esse B de dentro da integral. Por conta disso, né, a nossa primeira exigência é que o campo magnético seja constante no caminho. Mas aqui vem só um comentário importante. É o campo vetor que tem que ser constante no caminho, ou é o módulo do campo magnético que tem que ser constante no caminho de integração? No caso, é o módulo do campo magnético que tem que ser constante. Por quê? Porque, relembrando, por mais que aqui tenha o vetor campo magnético, aqui dentro, nosso integrando, isso aqui é uma integral de um escalar, certo? BdL, esse cara daqui é um produto escalar de dois vetores, que dá um número. Então, essa integração é uma integração que ela é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o campo magnético que vai aparecer dentro dessa integração, para que a gente realize a integração, não é o vetor campo magnético. É o módulo do campo magnético, certo? E aí, no caso, né, quem tem que ser constante por conta disso é o módulo dele, já que é ele que vai aparecer de fato no integrando. Agora, como é que a gente faz para escolher um caminho de forma ao módulo do campo magnético ser sempre constante nesse caminho? Basta a gente utilizar as informações, né, que a gente já tem previamente do campo por conta do alto grau de simetria. Né? Ou seja, o alto grau de simetria ele serve não só para determinar qual que é a cara do campo, mas também determinar qual que vai ser a cara do caminho de integração que a gente vai utilizar. Ou seja, idealmente, né, nós escolhemos o nosso caminho C da seguinte forma. Né? Vamos supor que o nosso campo magnético, o módulo dele, dependa das coordenadas x1 e x2, ok? Como suposição. Né? A partir disso, o caminho que a gente tem que escolher é um caminho em que x1 e x2 são constantes, ok? Não necessariamente o mesmo valor, né? Mas sejam constantes. Por quê? Porque se esses caras aqui são constantes, exatamente as coordenadas que o nosso campo magnético depende não variam. Se não variam, significa que esse cara daqui vai ser constante, certo? Um grande exemplo disso, né? Eu vou resolver com vocês nas próximas aulas, mas é o exemplo do fim infinito. Okay? Imagina que a gente tem o fim infinito, né, aqui, né, com a corrente saindo, né, do quadro. Okay? O nosso campo, né, dado as considerações de simetria, a gente consegue falar que o nosso módulo do campo magnético, ele é um módulo que depende somente da distância para o fio, certo? Eu estou chamando S daqui a distância para o fio. Então esse ponto aqui está uma distância S. Logo, se o nosso campo depende somente dessa coordenada, qual que teria que ser idealmente o caminho, né, para que o módulo do campo magnético seja constante? Bastaria ser um caminho que S é constante. Agora, S não é a distância do fio. Qual que é a curva que a distância do fio é constante? É um círculo. Então, os caminhos, idealmente, né, o caminho ideal para a gente poder fazer aqui, de fato, é o que a gente vai escolher, né? Eu vou discutir isso com vocês na próxima aula, que vai ser exatamente o exemplo do plano do fim infinito. Esse aqui vai ser exatamente o caminho. Porém, percebam que essa nossa exigência ela não filtra completamente o caminho que tem que ser escolhido. Okay? Por quê? Eu vou usar o mesmo exemplo aqui do nosso fio infinito. Okay? Só que eu vou desenhar ele de outro ângulo. Existe um outro caminho também que respeita o S ser constante, mas que não é um caminho útil para a gente poder calcular, né? Que é esse caminho daqui. Ó. Imagina que eu pegue como se fosse uma calha. Okay? Eu faço o seguinte, eu pego aqui um caminho que vai ser dessa forma. Eu vou desenhar ele aqui de vermelho mesmo. É o seguinte, imagina que eu pego aqui um setor, né, um setor circular, ok? Um setor circular, de forma que este cara daqui está a uma distância S, os dois estão a uma distância S, ok? Então esse aqui é um setor circular, aí a gente desce aqui, desce aqui e faz aqui um outro setor circular. Ok? E aqui também a mesma coisa, né? Enfim, setor circular de raio S, setor circular de raio S. Percebam que todo esse caminho, o campo magnético ele é constante. O módulo do campo magnético é constante. Por quê? Porque, olha só, esse cara daqui é um setor circular, que está toda a mesma distância S. Então, né, o módulo do campo não varia. Esse trecho daqui, olha só, ele está em cima de um S constante. Afinal de contas, né, é uma linha reta, todos esses pontos aqui estão à mesma distância, certo? Então, aqui o S também é constante. Mesma coisa para o outro lado, e mesma coisa aqui embaixo, que também é um setor circular. Então perceba que esse caminho daqui também obedece a essa exigência, né, de que, olha, se o nosso campo depende somente, né, da distância do fio, tanto esse caminho quanto esse caminho daqui, né, eles
no caso, o módulo do campo magnético é constante. Dado isso, como é que eu consigo filtrar qual caminho é mais adequado, né, para situações tipo essa, que o caminho ele é ambíguo, né? Tem dois caminhos em que o módulo do campo magnético é sempre constante. Aí, no caso, né, na verdade, a gente tem que olhar a direção do nosso caminho, a gente tem que olhar qual que é a direção do nosso DL. Porque se vocês forem reparar, tudo bem, esses dois caminhos daqui, eles têm o S constante, mas os DLs deles são diferentes. Os DLs desse cara daqui, eles estão sempre ao longo da direção angular, certo? Vamos supor que a gente defina um ângulo θ como sendo o ângulo a partir aqui da horizontal. Esses vetores daqui estão sempre na direção θ. Então, este caminho C daqui, ele é todo, o nosso DL aqui, né? Ele está sempre, né, ele tá sempre na direção θ. Agora, perceba que o nosso problema, beleza, tanto essa parte de cima quanto essa parte de baixo, o caminho realmente está na direção θ. Ok? Mas o caminho aqui, né, o sentido aqui que eu estou escolhendo, ele foi arbitrário, né? A gente poderia ter escolhido no sentido contrário também. Mas enfim, esses caras daqui, de cima, beleza, o DL, ele realmente é proporcional ao θ. Porém, nesses caras aqui, não. Ok? Tanto nesse trecho de fio, quanto nesse trecho aqui de fio, que eu vou até colocar em verde para não confundir, tanto esse trecho quanto esse trecho, o nosso DL, ele é proporcional ao quê? Ele é proporcional ao vetor Z, certo? Que é o vetor ao longo do fio. Ou seja, o que diferencia esse caminho desse daqui é exatamente a direção e o sentido dos elementos, certo? Então, na prática, essa daqui é uma exigência que a gente coloca para poder, né, calcular o campo magnético com a lei de Ampère, porém não é a única exigência. Por quê? Porque toda vez que a gente define um caminho, esse caminho ele tem uma certa direção, direção e sentido em que o caminho está sendo percorrido. Certo? Então a gente tem que utilizar essa informação também, certo? O caminho tem uma ideia de direção e sentido intrínseca. Dado isso, né, eu poderia complementar essa segunda informação daqui falando que, olha, escolha um caminho não só que o módulo do campo magnético é constante, mas que tenha um vetor DL com tal e tal direção e sentido, né? Assim, colocar uma certa condição para a direção que os DLs estão apontando. Mas tem uma forma equivalente de se colocar isso aqui para o nosso contexto, de forma que eu vou até colocar essas considerações que a gente fez aqui, que é um jeito fácil de filtrar a nossa situação. É possível, né, adicionar essa informação de qual que tem que ser a direção do DL mais adequado para resolver esses problemas, colocando uma outra condição, que é a seguinte, né? A gente sempre tem que escolher um caminho que englobe a corrente. Quando a gente coloca essa condição, a gente, na verdade, está exatamente colocando uma condição quanto a esses DLs, certo? Se você pega caminhos diferentes que obedecem essa condição, vocês vão ver que quando vocês colocam essa outra, né, colocando que eles têm que englobar a corrente, vocês vão ver que alguns dos caminhos eles são eliminados, certo? E isso é equivalente, né, é possível mostrar, mas isso é equivalente a você impor uma restrição sobre quais são os DLs possíveis, né, possíveis não, né, quais são os DLs adequados para os seus caminhos, para que a gente possa calcular o campo magnético com a lei de Ampère. Nesse nosso caso daqui, perceba que essa nossa condição vai eliminar qual caminho? Vai eliminar esse caminho daqui. Esse caminho daqui, se vocês forem reparar, ele não engloba a corrente. Não tem corrente fluindo através desse caminho. Coisa que já acontece aqui. Esse caminho engloba a corrente. Né? E, na verdade, faz até sentido, muito sentido que a gente coloque essa condição. Certo? Afinal de contas, qual que é a nossa lei de Ampère? Não é integral de B dl é igual a μ0 vezes a corrente que passa no interior. Se a gente escolhe um caminho que não englobe a corrente, nessa nossa expressão, aqui do outro lado vai ficar zero. Então, a gente não vai conseguir relacionar o campo com o que gera o campo. Certo? E de fato, né, se vocês forem calcular na marra, né, depois, pegando a solução, calcular essa integral de caminho, vocês vão ver que realmente dá zero. É o fato do caminho englobar a corrente que nos permite, né, a partir dessa expressão, né, poder relacionar o campo magnético com o que o gera, que é exatamente a corrente. Agora, só falta colocar uma última exigência, né, para o nosso caminho, que é a exigência de que o nosso DL, né, o nosso elemento, né, de caminho, ele tem que ser sempre ou paralelo ao campo magnético ou perpendicular, ok? Por que eu estou colocando essa condição daqui também? Essa condição é importante porque nem sempre, as situações que a gente for, né, calcular, nem sempre a gente vai conseguir caminhos que o módulo do campo magnético sempre seja constante em cima dele, né? Nem sempre isso é possível. Um exemplo disso imagina que a gente tenha um campo magnético que ele seja alguma coisa do tipo, ele seja um campo que depende da componente Y, mas ele aponta na direção X. Certo? Imagina que ele aumenta à medida que a gente aumenta o Y. Então significa que o campo magnético ele seria alguma coisa desse tipo. Né? Quanto mais você aumenta na direção Y, né, mais ele está aumentando o módulo e ele sempre está apontando na direção X. Perceba que se a gente quisesse aplicar a lei de Ampère para esse nosso caso, a gente teria que escolher caminhos em que o Y fosse constante, porque aí o módulo do campo magnético é constante. Porém, quais são os caminhos que o Y é constante? São caminhos na horizontal.
certo? São caminhos na horizontal, porque na horizontal o y é constante. Porém, perceba que se eu tenho que escolher um caminho fechado, necessariamente vai ter alguma hora que eu vou ter que fazer um caminho que varia o x. A única forma de fazer um caminho fechado que o campo magnético sempre seja constante é um caminho que vai e volta em cima dele próprio. Mas se você faz uma integração indo e voltando em cima do mesmo caminho, é a mesma coisa de você não fazer integração. Então, para aplicar a lei de Ampère, a gente precisa necessariamente, né, nesse nosso caso daqui, né, fazer alguma coisa. Né? A gente teria que fazer ou isso daqui, sei lá, a gente teria que, de alguma forma, pegar um caminho que também não fosse somente constante em y, teria que variar em y também. E é aí que vem essa condição. Na prática, a gente não precisa escolher caminhos que o campo magnético, né, o módulo dele, seja constante em todo o caminho. Por quê? Porque dentro da integral aqui, a gente tem um produto escalar. Por conta disso, vamos supor que eu escolha este caminho daqui, ó, um caminho retangular para poder fazer essa integração, ok? Se eu escolho esse caminho retangular, na prática, eu estou obedecendo a condição de que o campo tem que ser constante no caminho, mas no caminho que interessa. Por quê? Porque olha só, vamos supor que esse aqui é o caminho, eu vou colocar esse sentido aqui. Ok? Vamos supor que esse aqui seja o nosso caminho. Perceba que nessas duas partes daqui do caminho, B e DL, eles são paralelos. Então, quanto é que vai dar essa integral de B dl? Certo? Para esses trechos daqui, nem vou colocar a integral de B dl, né? Para esses trechos daqui, B produto escalar com dl vale o quê? Vale módulo de B vezes módulo de dl, porque eles são paralelos. Agora, nesses outros trechos daqui, que são os trechos em que o campo magnético não é constante, quanto é que vai dar BDL? O nosso BDL, nesse caso, vai dar 0. Então, por mais que eu não consiga escolher um caminho em que o campo magnético seja sempre constante, eu sempre consigo escolher, né, nesses problemas com alto grau de simetria, isso é importante, ok? Quando eu digo é sempre possível escolher, são para os casos que a gente vai calcular o campo magnético com essa relação. Sempre é possível você escolher algum caminho que as regiões em que o campo magnético não é constante, em que isso daqui não é obedecido, você vai ter um campo magnético que é perpendicular ao dl. E aí, por conta disso, né, a única parte que vai sobrar nessa sua integral, porque relembrando, a integral de BDL num caminho fechado seria fazer a integral de BDL nesse caminho, mais a desse caminho, mais a desse, mais a desse. No final, só ia sobrar na integração as parcelas em que o campo magnético é paralelo ao campo, ao dl, de forma que essa exigência daqui, ela tem que ser válida para a parte do caminho, né, que o dl é paralelo ao campo magnético. E é isso que é possível fazer, por isso que eu estou colocando essa terceira condição. Mas, bom, dado isso, né, foi colocado na mesa, então, quais são as exigências que a gente coloca para o caminho. Dado todas essas exigências, como é que vai ser um procedimento padrão, né, para a lei de Ampère? Ou seja, o que é todas essas três exigências daqui? Né? O que elas geram na lei de Ampère? Então, inicialmente, vamos lá, a lei de Ampère ela começa com uma integral de B dl em um caminho fechado, em um caminho C. Essa nossa terceira exigência vai fazer o que com essa integral? Vai fazer com que essa integral seja integral de módulo de B, módulo de dl, em C'. C' eu estou chamando da parcela do caminho em que B é paralelo com dl. Por quê? Porque se tiver alguma parcela que B seja perpendicular, ela não vai aparecer na integração. Okay? Então, a primeira coisa que essa nossa terceira exigência faz é transformar essa integração nessa integração daqui. A partir disso, a gente sabe que nesses trechos, né, em que B é paralelo a dl, que é exatamente os trechos que a gente tem que fazer essa integração, a gente sabe que, olha só, o nosso campo magnético ele é constante no caminho. Se ele é constante nesse caminho, significa que eu posso retirá-lo da integração. Então, né, esse nosso segundo passo, que é uma forma diferente, né, de se escrever essa daqui, ela vai ser o quê? Ela pode ser escrita como B integral de dl em C', certo? Agora, a nossa outra exigência é qual? A exigência de que C tem que englobar a corrente. O fato de eu colocar essa exigência faz com que este cara daqui dê quanto? Dê μ0 vezes a corrente que está lá dentro. Certo? Se eu não colocasse essa exigência, que poderia, por exemplo, retornar um caminho desse, esse cara poderia ser igual a 0. Né? Então, essa daqui faz com que esse termo daqui apareça. Agora, quanto é que é a integral de dl no caminho C'? Exatamente o tamanho do caminho C'. E a partir daqui a gente poderia falar, né, que o nosso B, isso tudo aqui muito qualitativamente, tá? O nosso B estaria relacionado ao quê? Estaria relacionado a μ0 vezes a corrente que está dentro, dividido pelo caminho exatamente, né, da parcela que é paralelo do caminho que é paralelo ao campo magnético. E aqui a gente consegue fazer, né, aquele nosso desejo inicial, que era escrever o campo magnético, isolar o campo magnético, ok? Então,
É assim que a gente vai calcular, né? Eu vou calcular com vocês nas próximas aulas alguns exemplos, né, de campo magnético que a gente utiliza a lei de Ampère, para que você possa ver mais ou menos, né, a dinâmica da coisa. Mas vocês vão ver que vai ser sempre a mesma coisa. A gente vai utilizar o alto grau de simetria para ter essa informação, depois a gente vai descobrir o caminho com essas exigências, e aí sim a gente vai determinar os campos magnéticos das situações todas.